Cidades sustentáveis, eu não conheço nenhuma. E olha que eu procuro, já há muito tempo. Procurei no Japão, na Coreia do Sul, na China, na África do Sul, na Alemanha, na Grã-Bretanha, na França, nos Estados Unidos e no Brasil. Em tempos de maquiagem verde ou greenwashing, usar sustentável como adjetivo de qualquer coisa, universidade sustentável, clube de futebol sustentável ou cidade sustentável vai requerer de nós, que levamos a sério esse assunto, protocolos de investigação e rastreamento severos, eu diria implacáveis, no sentido de aferir por que esse adjetivo está sendo aplicado a esse projeto, a esse movimento, a essa estrutura. E o pressuposto disso, no caso das cidades, é que não há cidades estáticas. As cidades, por definição, são dinâmicas. Elas não são, portanto, a gente não vai fazer análise da foto, a gente vai fazer análise do filme. E mesmo algumas cidades que têm essa fama de serem sustentáveis, eu vou pegar o exemplo aqui do sul de Curitiba. Vamos pegar um exemplo concreto. Curitiba. Quando eu estive na Coreia do Sul, em coreano, com a ajuda de um guia, o camarada, só uma palavra que eu entendi do coreano que estava dando entrevista para mim, um ambientalista de lá, numa cidade horrorosa, industrial, tipo, que lembrava Cubatão, da década de 70, num dado momento ele falou, Curitiba. A fama de Curitiba é internacional. Vamos pegar Curitiba como exemplo. É uma cidade sustentável? Bom, vamos lá. Por que Curitiba tem essa fama? A gente vai lembrar do Lerner, quando foi prefeito, e começou a aplicar na capital paranaense tecnologias ou sistemas que facilitaram em muito o planejamento urbano dentro desse viés mais sustentável ou com uma pegada ecológica menor. Vamos pegar o exemplo do BRT, ok? Lá do vermelhão, que os curitibanos chamam. O BRT há 30 anos atrás, não sei se tudo isso, 20 anos atrás, era uma baita solução para Curitiba que foi exportada para o mundo inteiro. Hoje, não resolve mais o problema da mobilidade em Curitiba. Então a gente está vendo uma solução que tem o seu valor, que já teve mais efetividade no passado e que hoje precisa ser redimensionada. Você precisa ter outras soluções que tornem a mobilidade de quem passa pela capital do Paraná mais fluida, ágil. Portanto, se as cidades são dinâmicas, não são estáticas, e se os prefeitos, via de regra, estão de passagem, e se os fatores de pressão, se a governança, se os atores da cidade também mudam na linha do tempo, nada é, tudo está. Me perdoem filosofar aqui, mas isso se aplica claramente quando o assunto é cidade sustentável. Então, o que a gente vai poder derivar dessa reflexão que eu estou propondo? Cidade sustentável é um objetivo nobre e importante. A sustentabilidade, ela é o norte magnético da bússola, ela aponta um caminho. E no nosso caso, esse caminho está muito bem traçado. A gente tem duas rotas inspiradoras. A Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, inspiram políticas públicas. E nós temos o Acordo do Clima de Paris, que está em vigor e também determina um conjunto de ações que, por sinal, estão assinaladas. Quem pesquisa o assunto, por favor, entre no site do C40, que é um conjunto de várias cidades das mais importantes do mundo, algumas delas brasileiras, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que estão irmanadas na busca de soluções para mitigação, para redução das emissões de gases estufa. Temos duas rotas, portanto, para prestar atenção e dizer, se a gente buscar inspiração aí para modelar políticas públicas e de governança, é bastante provável que a gente qualifique a vida das pessoas na cidade ou de quem passa por aqui. Uma outra reflexão que eu acho importante, quando a gente fala de cidade sustentável. Para que servem os governos? E no caso de cidade, vamos falar, para que serve prefeito? Na minha concepção, para quem mais precisa de governo, para quem mais precisa de prefeito. Sustentabilidade não combina com miséria e exclusão social. Então, o primeiro desafio de todo governante em qualquer esfera governamental e de prefeitos
na largada do mandato, aliás, já devia ser planejamento prévio, na época da campanha, o que eu tenho a oferecer usando os recursos públicos em favor dos menos favorecidos? No país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Acho isso ponto de partida para falar de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só questão ambiental, é socioambiental. Onde há miséria, pobreza e exclusão, não há sustentabilidade. É uma cidade que replica a desigualdade. E isso não tem solução. Não dá para maquiar. Cidade verde, cidade que tem mobilidade, cidade que cuida do lixo, mas a cidade que tem a miséria que se propaga. Não funciona, a educação não fecha. Muito bem. Um toque. Eu já fui convidado para alguns eventos de Smart Grid, Smart Cities, que é um nome pomposo em inglês, que discute sustentabilidade nas cidades muito de acordo com seus patrocinadores. Quem que patrocina evento de Smart Cities? Grandes empresas de tecnologia. E o que elas vendem? Eu não sou contra a tecnologia, não, acho que ela ajuda muito. E essas empresas são competentes e têm seu expertise. Mas cuidado, não compre gato por lebre. Qual é a armadilha que pode estar embutida aí? Você achar que bastam ferramentas tecnológicas de monitoramento georreferenciado, prefeito com palm top, online, acompanhando tudo que acontece na cidade, tomando suas decisões com base em tecnologia, e eu tenho uma cidade sustentável ou uma cidade inteligente. Fake news. É que eu falei de Smart Cities. Fake news. Mais uma vez, a tecnologia pode ajudar muito a você ter agilidade, diagnósticos mais claros do que é prioritário fazer e de que jeito, mas isso não deve ser brigado, porque eu estava falando para um vulto, agora eu estou enxergando. Obrigado. Vamos aquecer um pouquinho o planeta para essa luz, mas é por uma boa causa. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que colocar a tecnologia no seu devido lugar. E ela precisa estar a serviço de boas ideias, boas práticas, boas ações, princípios éticos, bom senso. Se a tecnologia não estiver amparada nesses recursos naturais não renováveis, teremos problemas. Por parte, e eu não estou aqui para dar receituário de boa gestão, não, mas é importante a gente elencar alguns tópicos. Primeiro ponto que me parece importante para você buscar a meta da sustentabilidade no município. Ele deveria ter plano diretor, que seria ou a lei orgânica do município, apontando com muita clareza o que a cidade está definindo como política de Estado e não de governo, para onde a cidade cresce e se expande, o zoneamento comercial, o zoneamento industrial, o zoneamento residencial, lei de uso do solo, gabarito, tudo isso é de bom tom que esteja colocado preto no branco, com participação da sociedade, definindo, portanto, a sua Constituição Municipal. É o ponto de partida. Não fica a cada mandato, cada prefeito reinventando a roda. Que é o que a gente vê no Brasil, descontinuidade administrativa, todo prefeito, todo governador, todo presidente. Antes nunca, nunca antes. Não. A cartilha do bom administrador. Eu não vou abdicar das soluções dos outros em benefício do meu eleitorado. As ideias boas, que têm funcionalidade, efetividade, persistem. Entretanto, aquilo que eu achar conveniente agregar, sem nenhum pudor, constrangimento, eu farei, e a vida segue. Lei orgânica, plano diretor, são ferramentas institucionais que emprestam, digamos, vitalidade a um processo sério de gestão. Ponto 1. A última vez que eu fiz essa consulta, há quase 2 anos atrás, infelizmente, a lei no Brasil estabelece que municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter plano diretor. Infelizmente, estamos longe de alcançar 100%. Estava em 60%, tem muito município aí
sujeito ao risco de pegar aventureiros que vão assumir um cargo e vão fazer o que dá na telha, sem nenhum compromisso com o que está ali escrito. Um fator terrível de pressão sobre todos os alcaides, todos os prefeitos, é como você organiza a ocupação territorial da cidade. Lei de uso do solo, construção civil, construtoras incorporadoras. Esse povo, eu digo isso sem nenhum preconceito, tem bons construtores? Tem incorporadoras éticas? Tem. Mas onde você tem disputa de terra, aonde você tem um shopping center querendo se instalar aqui, um condomínio residencial ou comercial querendo se instalar acolá, eles têm meios nem sempre éticos, lícitos, transparentes de fazer valer seus interesses. Porta de entrada, Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores faz pressão ou negocia com o prefeito, de repente libera-se gabarito, libera-se para a construção disso ou daquilo. A cidade vai sendo desconfigurada e você vai determinando mudanças que não são apenas estéticas ou de paisagem, compromete o bom planejamento urbano, que precisa ter coerência, precisa ter técnica. Tem técnica de urbanismo, gente. Tem jeito de você planejar a cidade. E quando você bypassa, quando você atropela o bom senso na área da gestão, não planejando o uso do solo com critérios técnicos, você submete a cidade a vários problemas, como a cidade pode ser uma ilha de calor, ela pode se transformar num lugar mais quente do que mereceria, ela pode não respeitar uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para 20 metros quadrados de área verde por habitante. É uma forma de você, de alguma forma, não são 20, são 12 metros quadrados de área verde por habitante. É uma forma de você pensar a importância do verde na cidade, para a regulação térmica, umidade, para você ter absorção da água da chuva. Tudo isso faz parte e precisa estar inserido no planejamento. Então, qual é a vocação da cidade? Uma cidade turística, uma cidade comercial, ela precisa de espaço para o comércio, para lojas, shopping. É uma cidade que já cresceu muito e você precisa agora ter cuidado para não haver uma conurbação, uma aglomeração de prédios, edifícios e interesses. Como é que você organiza isso? É o prefeito. E não pode ser a lei mudada a cada mandato. Uma cidade que consegue organizar a ocupação do solo será tão mais sustentável do que outras que não conseguem fazê-lo. Esse é um ponto. Segundo ponto importante: Rio Grande do Sul tem municípios, Lajeado é um desses municípios do Rio Grande do Sul, entre outros no Brasil, que aplicam o IPTU verde. IPTU, via de regra, é o mais importante imposto municipal. É o que ajuda a asfaltar, colocar luz elétrica, fazer a gestão do lixo. Tem que pagar IPTU. O que é IPTU verde? Eu sou fã dessa iniciativa. A ideia é a seguinte: o prefeito, por lei, determina a redução de alíquota de IPTU, ou não cobra imposto, dos munícipes, dos contribuintes, que realizarem espontaneamente investimentos do próprio bolso, dentro do que o prefeito vai considerar iniciativas sustentáveis, ou seja, não cimentar o quintal, deixar o quintal descoberto de grama, de terra, mas facilitar a macrodrenagem da cidade, ou seja, quanto menos eu tapar a terra, maior a capacidade de infiltração da chuva a cidade ganha. Se o teu quintal não tem cimento, ponto. Aí você chama o funcionário público lá da Secretaria de Urbanismo e Obra, ele vai na tua casa e vai ticando. O quintal está muito bem, ponto. Ventilação e iluminação naturais na sua casa ou no seu escritório. Estou desonerando o uso de energia elétrica num dia de sol como hoje. Cidade ganha? Sim. É bom para a cidade. Eu tenho coletor solar para aquecer a água do banho em lugar do chuveiro elétrico. Se tiver, uma boa. Pronto.
Placa fotovoltaica no telhado, você é um micro ou um mini gerador de energia e você está desonerando, portanto, o sistema elétrico do Brasil de levar energia da tua casa, porque no dia de sol você está autossuficiente ou está exportando para a rede. Ponto. Você faz coleta seletiva de resíduos? Pontaço. Porque você não precisa do serviço público queimando diesel em caminhão para levar, sei lá para onde, o teu lixo doméstico. Então, se você faz a coleta seletiva, você está ajudando. Daqui a pouco eu falo mais de resíduo, que é assunto de prefeito. Então, IPTU verde significa: eu estou emprestando justiça fiscal, justiça tributária, transformando o contribuinte em aliado de um projeto. É a forma mais inteligente e, eu diria, simples de você começar a virar o jogo. Você cria um atrativo aqui. Faz isso. Está aqui o checklist das iniciativas sustentáveis que você pode fazer no teu patrimônio no município. Se você cumprir essas exigências, ou se você estiver de acordo com a lei, no que eu estou oferecendo como regra para desonerar imposto, eu perco receita, mas ganho outras coisas que também são precificáveis, são valoráveis. Muito bem. Vamos falar de resíduo. No Brasil, lixo é assunto de prefeito. E esse país tem 3.000 lixões a céu aberto. Vazadouros de resíduo, de toda sorte de resíduo, inclusive lixo hospitalar, que não é resíduo, é rejeito pela lei. Só para te explicar, Política Nacional de Resíduo Sólido define que resíduo é aquilo que a gente descarta, mas tem utilidade serventia. Rejeito é o que deveria ir para aterro, apenas e tão somente rejeito, que não tem utilidade serventia. Então já temos uma excrescência no Brasil, que é não prestar atenção no que diz a lei, não se inspirar na lei para fazer algo diferente. Como a classe política é repleta de analfabetos ambientais, nós temos prefeitos absolutamente indiferentes a esse tema. E esse é um tema capital do Brasil hoje. É uma vergonha para esse país com mais de 200 milhões de pessoas ter como regra destinar seus resíduos, não a maioria dos resíduos, porque as grandes cidades, as capitais, já fazem o dever de casa, mandando pelo menos para aterro sanitário. Mas nós temos 3.000 lixões no Brasil. É bomba relógio ambiental porque o lixão a um só tempo. Tem o chorume que percola, se infiltra, contamina lençol freático e o solo. A mesma matéria orgânica que virou chorume, no processo de decomposição libera CH4, metano, que é gás de efeito estufa, aquece o planeta. O lixão a céu aberto atrai vetores, ratos, baratas, urubus, moscas, que espalham doenças. Quem é profissional de saúde sabe. Você consegue aferir. O cálculo mais recente que eu acessei sobre esse assunto sugere que 70 milhões de pessoas estão no raio de ação dos lixões no Brasil. Portanto, é um público vulnerável aos vetores, às doenças transmitidas pelos bichinhos que gostam de lixão. Nós temos a depreciação da paisagem e a perda de valor patrimonial da cidade. Cidade que tem lixão, não é só a área do lixão que perdeu valor de mercado, o entorno também. E porque a gente gera mais de 1 quilo de lixo por dia no Brasil, em média, a tendência é o câncer do lixão se espraiar e virar metástase. Ele vai precisar de mais espaço sempre, ele cresce, ele se expande. Então a cidadezinha que tem lixão está condenada a ver aquilo crescer e o valor patrimonial do perímetro ocupado pelo rejeito e pelo resíduo despenca. Qual é a solução para pobre cuidar de lixo? Porque aí a gente, quando conversa com o prefeito, eu já conversei, de cidade que é a regra no Brasil. Cidade pequena, ela é inadimplente, ela não pode obter crédito de Caixa Econômica, de governo federal, porque ela não está em dia com o pagamento. Principal receita, Bolsa Família e INSS. É uma cidade quebrada. É a regra no Brasil. E o pior, são cidades que não têm recursos humanos capazes de formatar projeto
para captar recursos no setor público ou na iniciativa privada. Então é uma tragédia. Qual é a solução? Da boca para fora é fácil, mas eu já vi a solução de municípios pobres, e Rio Grande do Sul eu já mostrei no Jornal Nacional, já mostrei na Globo News, consórcio intermunicipal. O que é isso? Bom, você vai juntar 9, 10, 15, 20 municípios no mesmo perímetro, que vão se consorciar, eliminar todos os lixões, escolher um lugar nesse perímetro das cidades consorciadas para instalar, por exemplo, um aterro sanitário. Onde houver um aterro sanitário, convergirão, será o ponto de convergência de todo o resíduo sólido urbano de todos os outros municípios, que vão trabalhar juntos, repartindo as miudezas do orçamento municipal de cada um deles, para fazer o quê? Estou destinando corretamente, já me livrei da sombra do Ministério Público, porque lixão é crime. Ano passado, o prefeito de Murutim, em São Paulo, foi preso. O procurador do Ministério Público não foi com a cara dele, ele estava com lixão. Falou assim: você tem lixão, você não é para botar ali tem um corpo hídrico, ali tem rio que abastece a cidade, não pode ter lixão ali. O Ministério Público fez tocar e viu que o prefeito estava jogando lá lixo, prendeu ele e o secretário. É crime. É crime. Bom, vamos lá. Qual é a solução para o prefeito pobre, cidade pobre? Ele já tem um custo com o caminhão, certo? Quer dizer, ele já paga um caminhão para fazer o quê? A coleta porta a porta, a coleta na maior parte das residências, para levar para onde não deve. Já tem um custo. Muito bem. Sugestão, desde que vos falo. Se não dá para fazer consórcio intermunicipal por uma razão qualquer, que é uma solução consagrada, o rachuncho para convergir o resíduo, tem o aterro, tem a coleta seletiva do lixo seco, papel, papelão, metais, vidro e plástico. Isso não é lixo, isso é resíduo, tem utilidade serventia, retorna para os meios de produção. O consórcio aqui gaúcho já faz isso. E parte do lixo orgânico, composteira, adubo de excelente qualidade, vende saquinhos de adubo orgânico, em vez de comprar no mercado para parques e jardins. Ou, se você quiser, e esse consórcio gaúcho faz, usa na horta. Eles têm uma horta deles, dos funcionários ali que operam o aterro, com as plantinhas viçosas, que crescem a partir do lixo orgânico que eles vão buscar. Portanto, o que um prefeito pobre que não está interessado, o consórcio intermunicipal eu já falei. Não, eu não estou perto de nenhum município, eu estou aqui sozinho, o que eu faço? Faz a segregação, pega um terreno público, pede para os funcionários que já estão fazendo a coleta porta a porta segregarem o lixo seco, pelo menos. Em escala, isso tem valor econômico. Quando você separa pouquinho e está pensando só em dinheiro, não vai dar retorno. Se você tem escala, dá retorno. Faça uma prospecção aí de mercado, quem poderia levar. Você não precisa nem, se não quiser, nem tenha receita com isso. Pode abrir mão da receita. Oferece para alguém operar e levar, dentro das regras que você estabelecer. E compostagem. É impressionante, a gente chama de lixo restos de fruta, legume e verdura, resto de comida. Isso é uma afronta ao bom senso e ao conhecimento construído de que esse lixo pode ser transformado em adubo. Dá para fazer. E você não precisa seguir aquela receita clássica de composteira que leva 1, 2, 3 meses para transformar aquilo em adubo. Já existe na área da biotecnologia nutriente para a bactéria que acelera o processo. As bactérias ficam alvoroçadas lá dentro, digerindo a matéria orgânica e transformando a jato aquilo em outra coisa. A outra coisa está fora do dicionário dos prefeitos, eles não sabem disso. Tem que saber, porque isso reduz custo. Custo de quê? De diesel, de caminhão, e o custo ecológico de você retroalimentar um lixão. Um ex-prefeito de São Paulo fez algo fantástico que já é lei na Austrália, em alguns países da Europa e em alguns estados americanos, que é distribuir composteira doméstica. Esse prefeito de São Paulo fez um teste.
distribuiu gratuitamente 2.000 composteiras domésticas com minhoquinhas dentro das caixas. E uma receita do que você deve colocar ali dentro para a minhoca ser aliada, ser parceira. Uma organização não governamental ajudou a escolher 2.000 pessoas interessadas que seriam cobaias dessa experiência de política pública, porque se desse certo com 2.000, ele queria replicar. Foram distribuídas as 2.000 composteiras. Eu fui pelas cidades e soluções a São Paulo conversar com 2 pessoas que receberam a composteira, mas eu fiz questão de eu escolher na lista. Não quero que eles escolham, não. Vamos botar lá, eu quero ir. Combinamos, eu fui. As pessoas estavam absolutamente apaixonadas pela experiência de transformar seus resíduos orgânicos em adubo. Um desses caras que eu visitei, um jovem, 23, 24 anos, metalheiro, olha o perfil, jovem metalheiro, apaixonado por minhocas. E essa resolução do projeto é relativamente simples, porque as minhocas, na verdade, você vai ter o quê? Um projeto gênese dentro da caixa. Você tem que prestar atenção nos detalhes. A caixa não pode ficar exposta ao sol. Você vai escolher quantos engradados de minhoca você quer, dependendo do lugar onde você mora, e da quantidade de resíduo que você vai colocar lá para virar adubo. Elas não gostam, e não é para colocar cítricos, nem carne. E você vai misturar nitrogênio com carbono. Você vai pegar, por exemplo, um lixo úmido, casca de banana, você vai ter que misturar na mesma proporção com folhas secas, ou serragem, ou celulose. Você faz a combinação e coloca dentro da caixinha tampada. Ela não gosta de luz. E tem curiosidades que eu gostaria de compartilhar. Elas gostam de poeira de casa, rolos de poeira que você faz a faxina, de vassoura ou aspirador. Você joga fora aquilo. Minhoca adora. Outra, cabelo. Porque vocês sabem, eu não quero ser invasivo na intimidade de vocês, mas é um problema entre muitos casais. O homem, quando vai tomar banho, vê um chumaço de cabelo no box e briga com a mulher. Para não dar ruim no casamento, a sugestão é ter minhoca. Ou seja, a mulher sai do box, ou mesmo quando esqueceu, o homem diz, em prol de uma boa causa. Pega o chumaço de cabelo, leva depois do banho, bota dentro da caixinha, e as minhocas são seres adoráveis. A dona Nádia, ela que trabalha lá em casa, nossa secretária do lar, quando chegou a caixa de minhoca, uns 12 ou 13 anos atrás lá em casa, eu moro em apartamento no Rio, ela falou assim, seu André, eu não vou tocar em minhoca, eu não fui contratado para isso. Dona Nádia, calma, nem eu nem você vamos tocar em minhoca. O que eu peço é ajuda para você manipular aqui do jeito que essa receita pede o nutriente da minhoca. Apaixonada pelo problema, porque ela vê o resultado, ela vê o humus, aquela terra preta com cheiro de terra molhada que transforma os vasos lá de casa, as plantas, nas mais bonitas do condomínio, viçosas, verdes, saudáveis. Tive até um problema com a dona Nádia, que ela se empolgou, né? E aí começou a coletar vasos abandonados no condomínio, invariavelmente, depois do Dia das Mães, porque filhos ingratos compram em quiosque florzinha, que está aparentemente viçosa e saudável, mas só aguenta 2 dias, aí a flor morre, aquele solo tem pouco nutriente do vasinho e ficam hastes em cemitérios de vaso lá no condomínio. Ela coletava e fazia o teste do humus da minhoca e cuidava daquilo, aí começava a brotar novamente, dar rebroto, florzinha. Ela falava, lá seu André. Quando depois do 4º vaso eu falei, acabou, chega, eu confio, você tem o dedo verde, as minhocas funcionam, mas aqui em casa é um apartamento, já deu o que tinha que dar vaso. Portanto, é inteligente que prefeitos desonerem o custo com recursos do município, transportando o que não é lixo para aterro. Faça a coleta seletiva e dê destinação inteligente para o lixo orgânico,
No Brasil é 50%, 50% em média, depende da cidade, mas na média. Nós temos 50% dos resíduos no Brasil: papel, papelão, plástico, metais, vidro. A outra metade, lixo orgânico, que tem utilidade serventia. Cidade sustentável, cidade que busca sustentabilidade e não pensa com inteligência para a destinação final do lixo, está devendo. Tem custo. Bom, quando a gente entra no capítulo da mobilidade, é fundamental. Quanto maior a cidade, mais problemática é a mobilidade, o deslocamento das pessoas pela cidade. Em tese, a gente vai dizer que a solução para esse problema, ou uma das soluções principais, é diferentes modais de transporte. Todos são bem-vindos, todos, caprichosamente combinados uns com os outros. Quanto maior a cidade, mais sofisticado e mais interessante fica o planejamento da mobilidade, combinando trem, ônibus, metrô, barca ou barco, com bicicleta, patins, patinete, com os andarilhos, com carro, com moto, com bicicleta, combina e cria rotas inteligentes onde eu possa sair da minha casa, pego a bicicleta, vou até o trem. Se o trem não autoriza eu entrar no vagão com bicicleta, tem um bicicletário lá esperando, eu sigo viagem de trem, vou até outro ponto. Chegando nesse ponto, eu pego uma bicicleta pública, a minha ficou lá. Aqui eu vou pegar uma bicicleta pública ou pego um patinete, que agora virou um problema, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Sou completamente a favor do patinete. A culpa não é do patinete. E você segue viagem até onde você quiser. Mobilidade sustentável é isso. Um ex-prefeito de Medellín, o senhor Peñalosa, fez certa vez uma declaração muito interessante sobre o conceito de cidade inteligente, que confronta o do ex-presidente da República, que certa vez declarou aqui no Brasil que o sonho dele era que todo trabalhador tivesse a sua casinha e um carro. Esse seria, portanto, um modelo de sucesso de um país, que todo mundo tem a sua casa e um carro. E esse ex-prefeito de Bogotá, na verdade, o senhor Peñalosa, disse: cidade inteligente é aquela, não é aquela em que o pobre tem carro, é aquela em que o rico usa transporte público. Hashtag outra coisa. A gente vai pensar, portanto, que não é mais tão inteligente você ter como meta na vida ter um carro para usar para tudo. Se quiser ter carro, tenha. Agora use quando for absolutamente necessário. Portanto, prefeitos de cidades inteligentes ou cidades sustentáveis não favorecem caminho para o carro. Cada cidade tem o seu perfil, mas em linhas gerais é isso. Eu vou me esmerar em não fazer dessa cidade uma cidade carro dependente. Porque uma cidade que as pessoas dependem de carro é uma cidade fadada ao colapso, ao nó. Nesse sentido, há um exemplo muito curioso e inspirador de Nova York. Na gestão do Michael Bloomberg, que abdicou de salário, era podre de rico e tinha essa obsessão por tornar Nova York uma cidade sustentável. Ele fez projetos interessantes nesse sentido. Um deles, o que fazer com Times Square. Times Square, para quem já foi a Nova York, a Broadway está ali pertinho, coisa e tal, era o lugar mais colapsado de trânsito pesado de Nova York. O prefeito de Nova York fez uma licitação para contratar um projeto que resolvesse e desatasse o nó no trânsito ali. Quem venceu foi um arquiteto de um país nórdico, que eu não me lembro agora se era, acho que era da Dinamarca. Se não for Dinamarca, é Noruega. Esse projetista, esse urbanista, na verdade, foi contratado e deu uma solução simples. O senhor quer resolver o problema do tráfego aqui? Simples, impede a entrada de automóvel. Os nova-iorquinos foram a loucura. A loucura. Falou, que irresponsabilidade! O nó vai ficar pior. Não há solução para esse projeto. O Bloomberg bancou. Tira o carro daqui. Não deu nó. Os lojistas festejaram porque aumentou calçada, aumentou a área de pedestre.
e pedestre tendo espaço para circular, parar e comprar. Aumentou a arrecadação da cidade, diminuiu a poluição e, vamos combinar, deu certo em Nova York, porque Nova York tem opção. Você não precisa ir de carro para Times Square. Você pode escolher mais de um ou dois modais diferentes de transporte para chegar lá. Portanto, deu certo. No Rio de Janeiro, pré-Olimpíada, um ex-prefeito resolveu demolir a Perimetral, que era um elevado enorme, que vivia congestionado, às margens da Baía de Guanabara, e o lugar era tão feio que o carioca não chegava perto da Baía naquele trecho, porque tinha um viaduto horroroso, embaixo do viaduto outras coisas horrorosas. Era uma área degradada, zona portuária. O que fez o prefeito? Demoliu a Perimetral. Eu guardei todas as críticas feitas ao ex-prefeito, na verdade, porque todo mundo vaticinava o caos, a profecia do Apocalipse. Rio de Janeiro vai dar nó, esse prefeito é irresponsável, blá, blá, blá. Não deu nó. E esse lugar hoje se chama Boulevard Olímpico. Tem o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, tem o Aqua Rio, vai ter uma roda gigante igual aquela London Eye de Londres. É a área do Rio que entrou no top 5 de destinos turísticos. Não deu nó do trânsito, elevou receita. Você criou um ativo para o turismo da cidade, tirando o carro do caminho, instituindo também o leve sobre trilho, fazendo conexão com outros modais de transporte da cidade. Portanto, vejam, num mundo que presta atenção no Acordo do Clima de Paris e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente vai ter a enorme preocupação em prestar inteligência à mobilidade das pessoas. E é curioso quando você acessa pesquisa sobre mobilidade no Brasil. O principal meio de transporte usado pelo brasileiro é o pé. A maior parte dos brasileiros se desloca a pé. A pé. Portanto, são muito bem-vindos os pedestres, os ciclistas. Se for para usar bicicleta elétrica, vai ter que ter regulação própria. A bicicleta elétrica não é igual à bicicleta. Se introduziu o patinete, que é uma novidade que está deixando muita gente com bacia fraturada, escoriações, lacerações por aí. O problema não é o patinete. O problema é a regulação. Estabelece a regra clara, faça a regulação e a adaptação virá. Patins, tudo isso é bem-vindo. E tudo isso precisa ser estimulado. Esse é o caminho. É por aí que vamos. Construção sustentável. Prefeito que licencia a obra que não seja green building, que não seja construção sustentável, eu não respeito muito. Vocês sabem que toda obra numa cidade séria, você vai erguer qualquer edificação, o que ela precisa ter? Licença da prefeitura. Portanto, ao conceder a licença, o prefeito tem que ser criativo. E aí cada prefeito pode descobrir seu método de tornar mais interessante as construções sustentáveis. Eu falei aqui de alguns predicados de construção sustentável. Aqui na universidade tem o teto verde, é outro item que desonera IPTU, em alguns lugares do Brasil, como Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Teto verde é o quê? Parece casinha dos irmãos Grimm. É bonitinha a casinha, que fofinha. Só que a questão não é estética, a questão é, você está reduzindo o estoque de calor e radiação de calor no interior da casa, é um isolante térmico, e você está permitindo que a cidade também não tenha, a partir daquele telhado, uma ilha de calor. Ele absorve, mas não repassa. E também é um isolante acústico. Quem tem telhado verde percebe a diferença da telha convencional, dizendo que não faz tanto barulho quanto fazia. Então a gente tem modelos construtivos mais interessantes do que outros. Só registrar aqui que Califórnia, no ano passado, Califórnia é o estado mais rico e populoso dos Estados Unidos, inserido no país em que um topetudo chamado Trump cometeu o crime de lesa planeta, sendo o único país do mundo a virar as costas para o Acordo de Paris. Ainda assim, a Califórnia tomou a decisão de aprovar por lei, está em vigor, toda nova edificação precisa ter placa fotovoltaica, telhado solar, para ser mini ou micro gerador de energia. E quando a gente fez a série do carro elétrico, cadê o meu amigo do carro elétrico? Me ajudou muito na série do ano passado. Quando a gente fez uma série sobre carro elétrico, a gente mostrou uma realidade que tem cara de século XXI e vai pegar, e vocês vão se lembrar de mim. Porque
que não é só na Califórnia que está acontecendo, mas lá a gente mostrou como é que é. Que é o seguinte: eu já tenho meu telhado solar com incentivo fiscal pago. Americano não tem nada pago à vista, é tudo hipoteca, é tudo dividido em dezenas de vezes. A economia americana é pujante e forte, porque facilita tudo para quem tem condição de dar entrada. Deu entrada, é teu. Agora, se você não honrar uma parcela, o tempo muda. A gente mostrou, portanto, um brasileiro que trabalha, acho que ainda, uma concessionária de veículos por lá, na época ele trabalhava, tinha telhado solar, e tinha 2 carros na garagem, os 2 eram elétricos. Qual é a brincadeira que eu quero um dia, queira Deus, ter essa condição, que eu achei sensacional. Ele usa um dos carros para trabalhar, o outro fica lá. Se é um dia de sol, o sol está queimando o telhado está irradiando eletricidade para casa, só que não tem ninguém em casa, mas tem um carro na garagem com bateria. Pescou? O sol fica na bateria, full. Aí ele volta para casa, chega em casa assim: não quero pagar dinheiro para a distribuidora local de energia, não vou pagar a conta de luz hoje. Toda a energia que eu usar em casa à noite vem do sol. Ué, mas já anoiteceu. Mas o sol está na caixinha da bateria. Então, a bateria está interligada com a caixa de luz da casa. Ele, portanto, consegue emprestar inteligência a um sistema fechado quando lhe convém. Lá no Rio, a distribuidora local do Rio chama-se Light. Uma vez eu fui convidado por eles para fazer uma palestra, e a minha condição é sempre: eu falo o que eu quiser, ok? Não, tudo bem. Eu falei: vocês vão desaparecer do mapa. Vocês têm motivos para ter insônia como eu. Por que eu tenho motivo para ser insônia sendo profissional de televisão? A garotada não vê mais televisão. A garotada está toda na internet, no streaming, curtindo adoidado, mídias digitais. Tela de televisão, TV aberta ou fechada, eu estou aqui, ó. Então, nesse sentido, em tese, eu teria motivos para ter insônia, dizendo: quem será meu futuro profissional num mundo em que eu estou envelhecendo e a garotada, que serão os novos telespectadores, não são telespectadores. Aí o pessoal da Light ri assim. Eu falo: vocês também vão ter insônia, porque não demorará para termos museus com postes e rede aérea de fio. O netinho vai no museu e vê: pai, vovô, o que é isso? Bom, isso servia para 2 coisas. Primeiro, para desopilar cachorro. Segundo, para transportar energia que vinha de longe. No Brasil vinha de Itaipu, Sobradinho, Três Marias, girava em Santo Antônio e Rondônia, Belo Monte no Pará. Caríssimo esse sistema de transporte de energia varando o continente. O Brasil é um país continental e com perda na linha de transmissão. Quem é engenheiro do setor elétrico sabe, além de caro e do impacto ambiental causado pelas linhas de transmissão, você tem perda no sistema na progressão da transmissão. Nossa, eles faziam isso, vovô? É fazer. Não era como ela em casa? Não é. Sabe o que está faltando para o pulo do gato? Da gente dar moral para uma ex-presidenta que virou piada, virou meme, que dizia assim: precisamos estocar vento, estocar vento. Ela estava certa. Desculpa, vocês podem fazer 1000 críticas à ex-presidenta, mas nessa ela cravou. Dá para estocar vento. Como? Eu preciso ter bateria. Eu posso ter um microgerador ou posso ter uma placa fotovoltaica. Eu preciso ter uma bateria. Ah, mas não existem baterias? Existem. Você pode até fazer um. O pessoal do carro elétrico sabe como fazer adaptações, etc. Existem baterias comerciais. A Tesla, nos Estados Unidos, lançou lá, há 2 anos atrás, as primeiras versões de baterias top. Power Pack, Powerwall, caríssimos. E o Elon Musk, da Tesla, abriu a patente e falou assim: eu já lancei as minhas, já sou podre de rico.
não quero patente para isso. Que os japoneses, os chineses, os alemães, as minhas concorrentes desmontem a minha bateria e descubram o que quiserem para fazer uma nova geração. Quando a gente tiver bateria inteligente e barata, de preferência sem usar os metais pesados, que depois da obsolescência programada vão ser um problema, um resíduo problemático. Quando você tiver a chance de comprar a sua bateria para a sua indústria, seu comércio, sua casa, pagando em 10 vezes na Casa Bahia, sem onerar teu orçamento, as ações da Petrobras, as ações da Shell, da Texaco, da Light, no Rio Grande do Sul é estatal? Meio a meio. Então, o meio de lá, o meio privado, haverá choro e ranger de dentes, parafraseando as escrituras. Haverá choro e ranger de dentes. Alguém vai dizer, André, é exagero, falta muito. Quando inventaram a máquina de datilografar, quando tiraram a máquina de datilografar no mercado, muita gente levou um susto. Quando a máquina de fotografar da Kodak, com aquele filme de rolo que você tinha por aí, revelação grátis, revelação em 1 hora, e o segundo rolo é grátis, aquelas promoções, acabou por quê? Porque a fila anda, a tecnologia avança na direção da sustentabilidade. Essa é a bola da vez no setor energético. Rio Grande do Sul tem muito sol. O Brasil é o país que mais tem radiação solar. Todos os países do mundo que já estão muito avançados na proliferação de telhados solares, etc., a China só no ano passado, para dar um dado para vocês, 3 Itaipus e meia de telhado solar, 41, 42 gigawatts. No ano passado, o mundo já fez uma escolha. A energia do século XXI, e que combina com cidade sustentável, vem do sol. Prefeito que quiser abrir caminho para isso, como é que abre caminho para isso? Reduz a alíquota de imposto. Não tem por aí vaga já em shopping center dizendo assim, isso aqui é para carro elétrico. É até cruel, porque o dono do shopping sabe que tem pouco carro elétrico aí, e eu fico fazendo minha propaganda de amigo do meio ambiente, né? Meu shopping é eco-friendly. Por quê? Porque tem uma vaga para carro elétrico, só que não tem carro elétrico na praça, mas fica ali a propaganda. Vai ter fila. Portanto, meus amigos, o bom gestor é aquele que faz prospecção de cenário e toma decisões hoje que extrapolam o tempo do seu mandato. Cidade sustentável é uma cidade que faz todo sentido num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. É crime de lesa cidade, prefeito, que não se informa sobre como pode fazer, ainda que com pouco, muito, na direção de uma gestão ecoeficiente e sustentável. Obrigado pela atenção e, havendo perguntas, estou às ordens.